Olá, sou o Dr. Antônio Martins de Farias. Estou aqui primeiramente para agradecer a Deus, pedir a vocês que se inscrevam no meu canal, né? Façam seus comentários, clique, dê o seu like, seu dislike, né? E tenham paciência para assistir os meus vídeos, que eu vou passar muita informação para vocês, né? Que vai ser muito útil, que vão ser muito úteis. Bom, gente, eu quero hoje pedir desculpas porque eu cometi no vídeo que eu divulguei hoje de manhã, cometi um erro e tive que excluí-lo, né? Então aí para não deixar vocês sem o vídeo no dia de hoje, eu estou fazendo esse, refazendo, né? A matéria é a mesma do vídeo que eu excluí, sem o erro, né? Com um erro grave. Quem tentou assistir hoje, me desculpa, mas ele vai ser publicado um pouco atrasado, mas vai ser da mesma qualidade, viu? Bom, hoje eu vou falar aqui do capítulo 2, né, da Lei 10741 de 2003, que é a Lei do Idoso. Repito, porque é necessário, no final vocês vão me agradecer, porque que eu repito. Outros, aqueles que dizem que eu só falo besteira, vão perder o fio da meada, porque quando eles precisarem do direito, eles não aprenderam, né? Porque ouviram uma pessoa que só fala besteira e não deram importância, né? Mas isso vai fazer muita falta. Um dia faz muita falta, né? A gente sempre tem que estar preparado para aprender, né? A gente tem que ter a humildade de aprender, a humildade de compreender que não sabe. A gente não sabe tudo. Não tem aquele que saiba tanto que não precisa de aprender, né? Mas deixa para lá. As pessoas que dizem que eu falo besteira, que eu falo muito, eu sei que eu não sou o dono da verdade, nem quero ser, mas eu queria que vocês tivessem um pouquinho mais de paciência e perdessem esses 20, 30 minutos que a cada semana eu dedico a vocês, que serão muito úteis. Eu acho que vocês não podem abrir mão de uma matéria grátis, de uma matéria tão importante que eu estou fazendo com carinho, fazendo como um agradecimento a Deus, por Ele ter me dado sabedoria, por Ele ter me dado inteligência, por Ele ter me dado a capacidade de me formar numa faculdade, né? Como eu me formei, saí aqui de Serra, quem me conhece sabe onde eu nasci, aqui em Serra dos Bois, né? Filho de agricultor, pessoas pobres, e eu fui para o Rio de Janeiro e lá aprendi, né, a estudar, né? Então eu me sinto na obrigação de transmitir aquilo que eu aprendi ou aquilo que eu aprendo com vocês, tá certo? Para que a gente possa ampliar a nossa rede de informações, ok? Hoje eu vou falar de uma coisa muito importante que é a liberdade, né, do idoso. O artigo 10 da lei, né, do idoso diz assim: é obrigação do Estado e da sociedade assegurar à pessoa idosa a liberdade, o respeito e a dignidade, né, como pessoa humana e sujeito de direitos civis, políticos, individuais e sociais, garantidos na Constituição e nas leis. É evidente que esse artigo ele traz, né, é, aquilo que já vem previsto na Constituição, que é a lei maior, é a lei base, né, do nosso ordenamento jurídico. Nada é acima da Constituição. Todas as leis elas estão abaixo da Constituição, né? Aquela lei que não está de acordo com a Constituição é chamada de lei inconstitucional. Então ela tem que ser retirada do ordenamento jurídico. Agora, é claro, você diz, tem muitas leis inconstitucionais. Claro que tem, muitas leis, mas elas não são afastadas enquanto o Supremo Tribunal Federal ou um juiz, né, ou o tribunal que considera essa lei inconstitucional. Enquanto não houver a palavra final do tribunal sobre a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da lei, ela permanece em vigor. Infelizmente, né, as leis inconstitucionais deviam ser todas abolidas. Mas vamos lá. A liberdade, ela compreende, entre outros, os seguintes aspectos, né? A liberdade é um dos direitos mais importantes do ser humano. Todo mundo precisa da liberdade, nem todo mundo a tem, né? Por exemplo, né? Agora no Afeganistão, que nós está tão badalado, né? As mulheres lá são perseguidas, as mulheres são proibidas de trabalhar, as mulheres são proibidas de andar na rua. Quer dizer, essas mulheres elas não sabem o que é a liberdade, elas não têm, né?
tiraram delas, né? Talvez no dia que você der a liberdade, elas não entendam, não compreendam o que é ser livre. Pode acontecer, eu recomendo quem tem dúvidas sobre essa parte filosófica, né, lê A Caverna, no livro de Platão chamado A República, né? Os homens da caverna, né? As pessoas que moravam numa caverna e não sabiam o que era o sol. E quando descobriram o sol, não aceitaram, que preferiram voltar lá para aquele mundinho pequeno deles, né? Seria mais ou menos isso. Depois a gente fala de Platão. Ela tem o seguinte: a liberdade ela é tão boa, que se a gente disser que a prisão é a liberdade, todo mundo quer ficar preso, né? Porque a liberdade é a coisa mais importante que nós temos, né? E essa liberdade consiste, por exemplo, no direito de ir e vir. Todos nós, em tempo de paz, deixar bem claro, temos o direito de ir e vir, né? E de sair do país, né? A hora que quiser, ir de uma cidade para outra, de uma rua para outra, de um sítio para outro, em tempo de paz. Porque no tempo, por exemplo, vamos que o presidente Bolsonaro, segunda ou terça-feira que vem, decreta o estado de defesa ou estado de sítio, ele vai restringir liberdade, o direito de ir e vir. Ele vai nos obrigar a ficar em casa. Ele vai proibir que a gente se reúna na praça, ou na porta da igreja, ou na própria igreja. Claro que se isso acontecer, se um estado de sítio, um estado de defesa fosse decretado, essa liberdade que nós temos de ir e vir, ela seria suprimida, né? Não teríamos o direito de sair a hora que quiser, ou sair a hora que quiser do meu país, por exemplo, né? O governo pode a qualquer momento, no momento de convulsão de social, de momento de guerra, ele pode proibir a entrada e saída de pessoas, né? Como nós tivemos agora com relação à pandemia da Covid-19. Muitas cidades fecharam, muita gente reclamou, mas o fechamento era essencial para as pessoas não morrerem. Qual é o direito mais importante? O direito à vida. Em que adianta eu ter o direito de ir e vir se eu vou morrer, né? Então, quando o Estado ele proibiu, ele tirou o direito de ir e vir, mas ele em benefício de quê? Do elemento mais importante que é a vida. Sem vida não tem liberdade. A gente precisa de ter vida para poder ter a liberdade, né? Então, quando o Estado ele proíbe a gente de ir para um determinado lugar, ele está, na verdade, garantindo a vida, tá certo? Que é o bem mais precioso, que esse é de Deus, pertence a Deus, né? Vamos lá. Permanência do idoso nas praças, nos logadouros públicos, com respeito, né? Porque às vezes a pessoa está com pressa, né? O motorista está apressado, aí o idoso vai atravessar a rua e o idoso tem um andar menos rápido, vamos dizer assim, de um jovem. Ele buzina e xinga, ele está faltando com respeito a ele, a pessoa humana, porque, né? E aquele idoso que está atravessando a rua tem que ter o seu tempo. O idoso tem que estar na praça, tem que conversar, tem que jogar dama, tem que jogar dominó, tem que agregar, unir o idoso. Isso é o direito do idoso. Estar na praça não é você se sentir inútil. Quando o idoso está na praça, ele está se sentindo útil, ele está se sentindo que ele tem aquele direito de estar na praça, de jogar dama, de ler o seu livro, né, de jogar dominó. Isso é um direito, não é um favor que o idoso está fazendo a alguém estando ali na praça, viu? Você tem o direito de jogar dominó, viu? Vamos lá. Opinião e expressão. Aqui é uma das grandes polêmicas do momento, né? Porque nós estamos vendo, principalmente o grupo do presidente Jair Bolsonaro, ele está dizendo assim: nós estamos vivendo a ditadura da toga, é o slogan deles, é o chamado deles. Nós estamos fecha o Supremo Tribunal Federal tem que ser fechado, o Congresso Nacional tem que ser fechado, tem que haver ditadura militar, tem que haver golpe militar, porque estão tirando a nossa liberdade. Espera aí, gente. Quando eu digo fecha o Congresso Nacional, fecha o Supremo, eu estou agredindo a democracia, agredindo o princípio basilar do Estado Democrático de Direito. Eu não posso ameaçar um dos poderes, isso é crime previsto na Constituição. O presidente da República ele precisa de viver em harmonia com o Legislativo, com o Judiciário, ele que é do Poder Executivo.
Tá certo? Então, eu agredir o Supremo Tribunal Federal, eu ameaçar os ministros do Supremo Tribunal Federal, e quando o Supremo Tribunal Federal manda prender, a Procuradoria-Geral da República abre inquérito para averiguar se eu cometi crime, isso não é ditadura da toga. Muito pelo contrário, é a garantia da democracia, é a garantia da liberdade. Né? Estão confundindo. Liberdade não é ter liberdade para cometer crime. Crime é proibido, está lá no Código Penal. Os crimes que o pessoal está cometendo, ameaçando os ministros, ameaçando as famílias, denegrindo a imagem dos ministros, denegrindo a imagem da família dos ministros, isto é crime previsto no Código Penal brasileiro e também na Constituição da República. Então não vamos confundir a liberdade com essa bagunça que nós estamos vivendo nesses dias. Tá certo? A liberdade de expressão é a gente falar tudo que a gente quer, desde que não agrida o outro, desde que não ofenda, desde que não ameace. A partir do momento em que eu expresso uma opinião, que eu denigro a imagem do meu semelhante, do meu amigo, do meu vizinho, eu estou agredindo a lei. Eu estou agredindo o direito daquela pessoa de ser do jeito que ela é, de ter o defeito físico que ela tiver, de ter a deficiência intelectual que ela tiver. Eu não posso menosprezar, tratar com inferioridade, tratar com desprezo. Eu tenho que tratar com respeito. Isso é a minha liberdade de me expressar, mas me expressar a um ponto que eu não prejudique, que eu não magoe, que eu não agrida a família daquela pessoa. Tá certo? Então, o direito de expressão é fundamental. A gente pensa, ora, se eu penso, logo existo. Já disse lá o filósofo, né, francês. Né? Agora, eu não posso usar do meu pensamento para dizer o que eu quero, ofendendo as pessoas. Ah, eu tenho liberdade. Não, peraí, tem liberdade. A liberdade também tem um limite. A liberdade é a certeza de que eu não tenho a liberdade. Né? Porque eu tenho que respeitar o outro. Eu tenho que me espelhar no outro. Preste atenção que essa imagem que eu estou fazendo agora, ela está ao contrário. Né? O meu lado direito, quando vocês for ver, vocês vão ver do lado esquerdo. E o meu lado esquerdo, vocês vão ver do lado direito. Exatamente, eu tenho que me espelhar no outro. O outro tem que ser respeitado. A minha liberdade é respeitar o próximo, tá certo? Então é fundamental que a gente respeite a liberdade do outro, tá certo? Crença religiosa. A crença religiosa é fundamental, né? É polêmica, merecia um vídeo de 20 minutos, seria pouco para eu falar de religião, né? Mas não vou me alongar não, porque cada um tem o direito de expressar a sua fé, de expressar a sua religião. Eu não posso, por exemplo, suponhamos que eu fosse um evangélico. Aí chegasse a uma casa de uma pessoa, aí dissesse a pessoa, que religião a senhora pratica? Aí a pessoa dissesse, eu sou católica. Ah, sua religião é demoníaca, porque vocês adoram imagem. E é proibido na Bíblia Sagrada, quem adora imagem está adorando o demônio. Né? Geralmente alguns evangélicos fazem isso. Ou então eu dissesse, não, minha religião é espírita. Ah, sua religião é a religião do demônio. Ele não sabe, ele nunca viu o espiritismo. Ah, sua religião é africana. Não é porque as religiões de origem africana elas são religiões demoníacas. Não, não são. São religiões como as outras, o judaísmo, a Umbanda, o candomblé, o catolicismo, o judaísmo, desculpa, os evangélicos, as várias denominações evangélicas, né, a gente precisa de respeitar. E cada um pode ter a religião que quiser, né? Isso até porque está na nossa Constituição, está lá no artigo 19, e o meu gato aqui com saudade, ele não respeita, tá vendo? Esse gato está faltando com respeito, ele está miando aqui. 19 que diz o seguinte, que o Estado não pode interferir, né, de prejudicar, impedir a abertura e o funcionamento de templos, de sinagogas, de igrejas, né, qual a denominação que seja. O Estado ele tem a aceitar, ele tem que facilitar a abertura dessas e não proibi-las. Né? Claro que elas têm que seguir ritos, segurança, né, extintores de incêndio,
esses rituais todos burocráticos, elas têm que cumprir, mas o Estado jamais pode dizer, eu vou fechar um templo, fechar uma igreja. Ele não pode fazer isso. Ele tem que permitir, porque é a liberdade religiosa, que acima de tudo, que ele está respeitando. Tá? A prática de esportes e diversões. O idoso não é para ficar em casa, isolado. O idoso ele pode fazer esporte. Ah, mas que esporte o idoso faz? Ah, não sei. Ele anda, ele dança, ele joga um futebol lá, cada um joga peteca, qualquer tipo de esporte lá. Eu não sou muito de esporte, mas sou de andar. Quem me quiser me chamar para fazer caminhada, que me chame. Eu gosto de fazer caminhada. É um esporte, né? O lazer, né? Ouvir música, ouvir shows, né? Fazer poesias, ler livros, né? Sobre de qualquer tema, né? De poesia, sei lá. Cada um tem um gosto de leitura. Eu, por exemplo, gosto de ler livros de história, né? E biografias. Mas quem me der um livro de poesia também eu agrado, né? Eu agradeço e gosto também de poesia. Mas a minha leitura predileta é sobre história e sobre a biografia, sobre vida de pessoas importantes, né? Mauá, né? Assis Chateaubriand, Roberto Marinho, que são pessoas que deixam obras escritas, né? E eu gosto de ler, né? Sobre a vida das pessoas, porque elas deixam, cada pessoa deixa um ensinamento para a gente, né? Para a gente aprender a viver, tá certo? Então lá, participação na vida familiar e comunitária. O idoso não é para viver isolado, ele tem que viver em comunidade. Se ele mora, por exemplo, mora em Serra de Lisboa e conhecer todo mundo, frequentar a casa das pessoas, se bem que esse é um hábito que se perdeu, ninguém visita mais ninguém, a gente vive aqui numa comunidade, cada um com a televisão, chega em casa 18 horas, liga a TV e acaba, não tem mais, ninguém visita mais ninguém. Mas antigamente as pessoas visitavam-se, um ia à casa do outro, quando chegava um morador novo, todo mundo ia lá visitar, né? E aí aquela pessoa que chegou ia também, visitava a casa de todos aqueles sítios. Era uma convivência muito boa. Hoje não, hoje isso não existe mais, por causa da violência, né? A violência que nós estamos vivendo tirou essa prática social tão gostosa que era, né? As pessoas viviam em harmonia, viviam conversando um com o outro, um indo à casa do outro, né? Hoje, infelizmente, cada um vive para si. E depois que inventaram o tal do WhatsApp e o YouTube, pronto, ninguém mais se comunica, né? Só se comunica pelo tal do Zap, mas acaba que a gente ficando distante um do outro. Mas deixa para lá, né? Participação na vida política na forma da lei, né? É importante o idoso. O idoso ele não pode votar, ele não é obrigado a votar depois de 70 anos. Quando ele completa 70 anos, ele está livre de votar, né? Ou pelo menos a comparecer a uma sessão eleitoral no dia da eleição. Mas se ele quiser, ele pode se candidatar com a idade que tiver, pode fazer política com a idade que tiver. E se ele, claro que ele quiser votando até os 100 anos, 200 anos, ele pode votar. Ninguém vai proibir do idoso de votar. Ninguém vai questionar o voto do idoso. Muito pelo contrário. Se ele ficar lá 10 minutos na urna lá, no seu tempo, ninguém pode reclamar. Ele tem o direito de votar lá, pode levar um neto, pode levar uma netinha para ajudar ele a escolha do candidato, né? Os fiscais de partido geralmente não gostam muito, mas é lei, o idoso pode até levar uma pessoa, uma criança, para ajudá-lo na hora de votar. Isso não é proibido, viu, gente? Na próxima eleição você pode fazer isso. Se os fiscais de partido brigarem, vocês podem chamar a polícia, viu? Que o idoso tem esse direito, tá bom? Vamos lá. Faculdade de buscar refúgio e auxílio. É fundamental. Se você se sente ameaçado, corra, busque auxílio, não tenha vergonha, não vá sofrer, não fique sofrendo por isso. Ok, gente? Mais uma vez, muito obrigado. Eu dou por encerrado esse assunto hoje. Como falei, é um assunto, não é extra, né? Mas é um assunto que eu fiquei devendo, porque de manhã, quando eu publiquei o vídeo, eu vi que eu tinha cometido um erro e eu excluí. E na hora, no corre-corre, não deu tempo de fazer um vídeo avisando. Mas agora eu estou fazendo com a mesma matéria, com o mesmo conteúdo, sem o erro, ok? Mais uma vez, muito obrigado, até uma próxima.